Bom dia a todos e todas. Agradeço muito o convite. Queria parabenizar o Senado Federal e a Comissão de Ciência e Tecnologia dessa casa por realizar uma audiência pública sobre esse projeto que, na verdade, pode trazer impactos significativos para o funcionamento da internet no Brasil. Eu queria rapidamente, antes de trazer as contribuições aqui do Intervozes, falar o que é o Intervozes. É uma organização da sociedade civil que há 14 anos atua em defesa da liberdade de expressão e do direito à comunicação no Brasil, e é a partir dessa perspectiva que a gente vai trazer contribuições sobre o PLS 169. É um projeto que pode impactar a internet do ponto de vista do funcionamento da rede, mas, na nossa avaliação, pode ter um impacto significativo do ponto de vista do exercício da liberdade de expressão. Então, como somos uma organização que trabalha com essa agenda, eu queria trazer especificamente nossa contribuição focada em torno dessa discussão dos bloqueios, do impacto dos bloqueios de medidas severas, como os bloqueios para o cerceamento da liberdade de expressão. Bom, não é novidade a gente afirmar aqui, mas é importante sempre destacar o quanto que a liberdade de expressão é um direito fundamental garantido na nossa Constituição Federal e previsto em inúmeros tratados internacionais ratificados pelo Brasil. A liberdade de expressão ela não é só um direito fundamental individual, mas ela é um direito coletivo, e ela é também um direito, assim como a teoria da universalidade, da interdependência dos direitos humanos afirma, a liberdade de expressão é um direito fundamental para o exercício de outros direitos. E numa sociedade como a nossa hoje, com o papel central da internet, a garantia do exercício dessa liberdade de expressão para a própria garantia da cidadania no campo da internet é algo que a gente não pode deixar de destacar. Nesse sentido, mesmo sabendo que nenhum direito fundamental é absoluto e que há, sim, possibilidades da liberdade de expressão ser limitada, o direito internacional, de uma maneira já consagrada, afirma que qualquer cerceamento ou qualquer limitação ou qualquer restrição à liberdade de expressão deve ser de uma maneira justificada, deve passar, inclusive, por um teste de proporcionalidade que o direito internacional considera, e então deve ficar extremamente clara a sua necessidade e a sua proporcionalidade em relação a isso. Na nossa avaliação, e depois a gente vai entrar nisso em detalhes, a proposta de entender o bloqueio como uma medida de sanção para sites e aplicativos da internet não passaria nesse teste por não ser uma medida proporcional e adequada, inclusive, para enfrentar esses crimes que o projeto pretende combater. Os 4 relatores internacionais para a liberdade de expressão do mundo, da OEA, da ONU, da União dos Países Africanos, fizeram uma declaração trazendo, inclusive, quais são os grandes desafios para a liberdade de expressão nessa década que a gente vive hoje, relacionados à agenda da internet, e eles apontam que restrições governamentais à internet por meio da imposição de firewalls, de filtros ou do bloqueio de sites e domínios de rede é uma grande ameaça à liberdade de expressão. E a gente queria trazer também aqui uma contribuição, uma avaliação de que o próprio Pacto de São José da Costa Rica, já em 69, quando a Convenção Americana de Direitos Humanos, quando falava dos mecanismos de garantia da liberdade de expressão, afirmava no seu artigo 13 que não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões. Então, na nossa avaliação, medidas como o de bloqueio de sites e aplicações, mesmo que o texto do PL trate de bloqueio absoluto para sites hospedados fora do Brasil, violaria o Pacto de São José da Costa Rica e a Convenção Americana de Direitos Humanos. Trazendo um pouco para a nossa agenda e para a legislação brasileira, a liberdade de expressão é um dos fundamentos
que disciplina o uso da internet no Brasil. E isso está explícito no Marco Civil da Internet, que em vários artigos diferentes afirma a liberdade de expressão como o fundamento da disciplina do uso da internet e como princípio dessa mesma disciplina. Entendendo a liberdade de expressão, portanto, como fundamental para a garantia de um ambiente plural e descentralizado e que garanta a diversidade do exercício dessa liberdade de expressão na nossa sociedade. Entrando já na segunda metade da minha fala e falando especificamente sobre o PLS 169, não sei se todos que estão aqui tiveram, e quem está acompanhando a gente, tiveram a oportunidade de ler o texto, mas o artigo central, a proposta central do PLS é a inclusão de uma previsão de bloqueio no texto do Marco Civil da Internet, dizendo que se a aplicação de internet, esse é o texto do PL, se a aplicação de internet se destinar precipuamente a prática de crime, poderá ser determinada a interrupção do seu funcionamento, caso esteja hospedado no Brasil, ou o bloqueio definitivo de seu acesso, se estiver hospedada no exterior. E aí, senadora, a gente tem uma preocupação muito grande, porque a não definição e a ausência de um critério específico de interpretação bastante claro sobre o que significa precipuamente abre uma via expressa para o cerceamento da liberdade de expressão em relação a isso. Essa lacuna que existe no texto sobre a não definição do que significa o uso, se usar precipuamente uma aplicação ou um site para prática de crime, isso certamente abre espaço para abusos e equívocos das mais diferentes naturezas. Vale lembrar que a única previsão de bloqueio que existe no Marco Civil da Internet, como uma sanção, ela é extremamente delimitada e prevista para um caso específico de aplicações que não respeitem a privacidade dos usuários e que, portanto, possam ter como uma medida final o bloqueio. Então, países, inclusive, que adotam o bloqueio enquanto uma possibilidade de sanção, adotam isso em casos extremamente identificados e precisos, de maneiras nada genéricas e como medidas extremas. Então, e isso é uma característica, quem adota o bloqueio como algo recorrente na internet, são países bastante autoritários que eu acho que o Brasil não gostaria de seguir esses exemplos. Queria entrar aqui nos meus últimos 3 minutos em algumas consequências que a gente entende que esse texto do PLS 169 pode ter para o exercício da liberdade de expressão. A justificativa apresentada pelo Senado para o próprio PLS, trata da questão do fenômeno da baleia azul, né? Que certamente pode ter sido um dos motivos que motivou a redação desse projeto de lei. A gente acompanhou iniciativas semelhantes na Câmara dos Deputados também, porque houve projetos semelhantes em relação a essa questão. E na Câmara dos Deputados, a partir de uma série de discussões, inclusive de audiências públicas que também foram realizadas, se chegou à conclusão e os deputados, felizmente, entenderam que havia um risco muito grande para o exercício da liberdade de expressão em se pensar em mecanismos como os que estavam propostos lá. Um mecanismo que preveja bloqueio a partir de uma análise de conteúdo, como a justificativa seria do projeto para combater supostos conteúdos que incentivassem o suicídio em relação ao fenômeno da baleia azul, na nossa avaliação, colocariam para as plataformas, além de uma tarefa de violar a neutralidade de rede, de quebrar a neutralidade de rede que está prevista no Marco Civil da Internet para poder avaliar esses conteúdos, colocaria um papel de editores e de controladores de conteúdo que, na nossa avaliação, e também em inúmeros países que têm debatido essa questão, são cerceadores da liberdade de expressão. A não responsabilização dos intermediários, das plataformas, pelo conteúdo que é postado por terceiros, é uma tendência regulatória internacional que a gente precisa estar atento para não alterar isso. Foi um dos grandes pontos de debate do Marco Civil na Internet, no momento de tramitação nas 2 casas aqui do Congresso, e que se entendeu que você responsabilizar as plataformas por conteúdos postados por terceiros seria algo danoso para o exercício da liberdade de expressão. Eu termino trazendo outras 2 preocupações que a gente tem, que esse texto, que na nossa avaliação é extremamente vago, além de prever uma resposta extrema, pode trazer. Quando se fala em práticas
criminosas, sem sequer se determinar que práticas seriam essas, você abre espaço, por exemplo, para uma interpretação de que, de acordo com o nosso Código Penal, e eu sou jornalista, eu falo desse lugar de fala, injúria, calúnia e difamação são crimes previstos no nosso Código Penal. Apesar do Brasil estar bastante atrasado em relação a isso, porque vários países já descriminalizaram os crimes contra a honra. A gente entender que um site pode ser taxado e selado, um site de opiniões, né, de divulgação de informações, pode ser entendido como um site calunioso e difamatório, o atual texto, da forma como ele está previsto, ele pode ensejar no bloqueio definitivo de um site que seja um site noticioso, que seja um site analítico, que seja um site de expressão de opinião, né? Então, para a gente, a forma como esse texto está desenhado seria algo bastante preocupante, inclusive do ponto de vista da liberdade de imprensa, não só da liberdade de expressão. Queria lembrar, inclusive, o impacto que houve recentemente no país, diante de uma proposta que passou aqui no Congresso e que depois terminou vetada pela Presidência da República, de medidas de cerceamento e remoção de conteúdo supostamente falsos durante a discussão da reforma eleitoral, que aconteceu recentemente aqui no Congresso. E, por último, entrando num tema que eu acho que é o motivador desse projeto, que é a discussão dos direitos autorais, e acho que várias pessoas vão tratar sobre essa questão aqui, mesmo entendendo a prática de violação de direitos autorais como um problema que existe na internet existe hoje no país, não nos parece uma medida adequada trabalhar com a lógica de bloqueios e sim com a remoção de conteúdos que violem esses direitos autorais especificamente, porque vou dar um exemplo do que aconteceu com o Intervozes. O Intervozes é uma organização que faz monitoramento de mídia. Nós avaliamos a mídia e a gente faz análises em vídeos, a gente coleta material e a gente publica na nossa página, no nosso site, uma série de análises em relação a isso. Vários conteúdos de vídeo que o Intervozes publicou, analisando a programação das emissoras de rádio e televisão no Brasil, foram removidos porque supostamente violavam direitos autorais. Só que a Lei de Direitos Autorais prevê a possibilidade de uso de pequenos trechos, não só para educação, como para crítica, né? Então, a gente não tinha nenhum material que violava direitos autorais e todos esses materiais foram removidos pelo YouTube mediante solicitação das grandes empresas de rádio e televisão, alegando violação à liberdade de expressão. Esses vídeos todos estão publicados no site do Intervozes. O site do Intervozes poderia ser bloqueado, entendendo que é um site que é usado para a prática de crime, porque a gente tem um conjunto de vídeos ali que, na interpretação do YouTube, violam direitos autorais. Então, acho que a gente precisa entender que o texto, da forma como ele está redigido, ele cria, sim, uma via expressa para o cerceamento da liberdade de expressão e, na nossa avaliação, nos parece muito mais saudável trabalhar com a remoção de conteúdos que diretamente sejam comprovados como ilícitos ou oriundos de prática criminosa, do que a gente pensar em medidas extremas de bloqueio. É isso. Obrigada, senador. Desculpe estourar o tempo. Agradeço, doutora Bia, sua participação. Então, dando continuidade... A gente volta para lá, né? E aí... É melhor. Melhor. Eu convido, então, passo a palavra agora ao senhor Demir Getchenko, presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do .br, NIC.br. Desculpe a pronúncia e o senhor corrija, por favor. Perfeito. Bom, bom dia a todos. Bom dia a todos.